Ah, que bom que você está aqui. Bom que você está aqui, porque hoje nós vamos falar de moda, vamos falar de design e de empreendedorismo. Esse daqui é o podcast, videocast do WAIF Festival. Nós vamos aqui, durante 8 episódios, falar sobre inteligência artificial em várias áreas, como é que ela está mudando o nosso mundo, né? Hoje aqui estamos no 3º episódio da nossa série e nós estamos transmitindo diretamente aqui da FAAP São Paulo, Brasil. O WAIF, W-A-I-F-F, é um festival de cinema sintético, grande festival de cinema sintético, que vai acontecer aqui em São Paulo, na FAAP, em fevereiro de 2026. Então a gente já está aquecendo os motores com esse podcast, videocast aqui. Temos hoje 2 convidadas aqui que vão nos iluminar, vão nos dar o caminho, vão responder todas as perguntas mais sobre moda, sobre empreendedorismo e design. Temos primeiro aqui a Maíra Carvalho. A Maíra tem mais de 15 anos de atuação no design. Ela começou ainda no offline, foi para o digital e desde 2022 que está usando IA. 2022 para IA significa tempo dos dinossauros, né? Tudo ainda era mato, né? Exato, exatamente. Ou seja, ela tem muita experiência no IA e é uma das pioneiras, né, do uso da tecnologia na produção de moda e design do Brasil. Mas além de fazer um trabalho que se destaca por si só, Maíra compartilha o que descobre nas suas redes sociais. É comum ver seus testes e experiências com cada nova ferramenta que aparece. Ou seja, está na crista do que está acontecendo, ela está experimentando. Ela mostra os resultados, propõe aplicações e abordagens criativas e inovadoras. Maíra, por que a IA é importante na moda? Bom, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu acho que a IA, tanto no setor da moda quanto em vários outros, ela acelera o processo criativo, né? E também aumenta o lucro operacional, porque você economiza em várias etapas aí do processo, né? Desde a ideia, do conceito, tanto para prototipagem, né? Hoje, por exemplo, você consegue uma marca prototipar um produto, validar com a sua audiência antes de produzir e fabricar, né? Então, você economiza aí muita coisa. Enfim, além de criar para e-commerce também, já tem várias marcas usando IA para criar um stylist virtual. A Ralph Lauren fez isso. Então, ela estuda o histórico do usuário para propor novos looks. Isso diminui também o custo de logística, né, de troca e devolução. Enfim, eu acho que o maior diferencial é a economia de custo na produção, né, de shooting também. Eu falo muito disso, de campanhas, de estúdio, de modelo. E o tempo para lançar o produto, né? Porque estoque parado, você está perdendo tempo e dinheiro e você demora para ter o retorno do investimento. Então, você acelera o lançamento das campanhas e dos produtos. Então, acho que é acelerar, né, a economia de tempo e de dinheiro. Que tempo também é dinheiro. Ou seja, né? Ou tudo. seja, muito bom. Começamos bem. A IA na moda está com tudo. E aqui a nossa outra convidada, a professora Márcia Aguiar. A gente sempre tem uma especialista e uma professora, né? Esse duo aqui. A Márcia une mais de 3 décadas de experiência no setor têxtil e de confecção e quase 25 anos como docente aqui da FAAP. Formada em design, especializada em design têxtil na Itália e mestre pela ECA USP. Ela sempre esteve atenta às inovações que atravessam o mercado da moda. Na sala de aula, a dona Márcia traduz essa experiência em projetos que conectam tradição e futuro, que é o que é necessário, né? É isso que a gente tem que fazer, essa conexão mesmo, né? Reconhecida por sua pesquisa em estamparia e moda digital, acompanha de perto como a inteligência artificial e outras tecnologias estão transformando a maneira como criamos, produzimos e pensamos a moda no Brasil e no mundo. Então temos hoje aqui, estamos muito bem acompanhados, vamos saber tudo sobre moda e design. Reverberando um pouco aqui o que disse a Maíra, que transformações você enxerga que a IA traz para o campo da moda? O que está mudando na moda com a IA, na sua visão? Eu acho que principalmente método de trabalho, né? Então, eu acho que a IA ela propõe outras maneiras de você pensar a criação. Eu acho que
minha área de conhecimento maior é a parte criativa, né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que ela traz realmente mais versatilidade para o trabalho, né? Sei lá, por exemplo, uma coisa que é muito habitual quando você está fazendo projeto de moda é fazer um mood board, né? Então, tem aluno... Eu vou colocar aqui as práticas que acontecem em sala de aula, né? Então, assim, tem aluno que usa IA para fazer o mood board. Meio que conversa com a IA, fala sobre o tema, né? E vai pegando ideia com a IA. Então, tem outros que usam mais para gerar imagem mesmo para a produção. Então, eu acho que o jeito de trabalhar vai mudando. Tá, a gente está ainda aprendendo como usar a ferramenta. Eu sempre fico um pouco assim de falar ferramenta, porque eu não acho que é muito ferramenta. Eu acho que é mais um agente, é uma coisa um pouco maior do que uma ferramenta, né? Ferramenta é um Photoshop, é alguma coisa assim, mas aí acho que já estamos num outro nível, né? Que dialogamos com criação e tudo mais. A gente tem muito assunto aqui, porque moda, que é uma coisa muito, deveria ser, né? Uma coisa muito original, né? Para poder, ela tem que ser muito original, você vai trabalhar com a IA, mas nós vamos conversar sobre isso. Sobre alunos, temos uma pergunta de um aluno para aquecer o nosso debate. Oi, tudo bem? Eu sou a Sofia Neves, aluna de cinema aqui da FAP, e eu queria perguntar para vocês a opinião de vocês sobre o que vai acontecer com o mercado de trabalho daqui a um tempo com o crescimento das IAs. Eu vou me formar daqui 2 anos e o que vai acontecer? Assim, vai ter trabalho para todo mundo? O que vocês acham que vai acontecer? Pergunta número 1. Medo. Tenho medo. Tenho medo. Antes até do que, puxa, que legal, tenho medo. Na moda, como é que vocês tateiam isso? É mais medo que a gente tem que ter? Vai haver realmente uma redução do mercado de trabalho? Como vocês enxergam isso? Bom, eu acho que assim, novas profissões, né, estão sendo criadas por conta da IA. E assim, toda universidade que eu vou dar palestra, eles também ficam morrendo de medo. E aí agora eu falo, gente, a gente tem que ver o copinho meio cheio, né? Por exemplo, eu comecei minha carreira no offline, em revista de moda. Depois eu fiz minha transição para o digital, em 2022 para a IA. Então, assim, a gente tem que surfar a onda e se aperfeiçoar, né? Já o lançamento, né, da IA já é maior do que a invenção da internet, né? É a invenção do século. Então, partindo aí da pergunta dela para moda e até para cinema, a gente está no ano das ferramentas de vídeo. Né? É absurdo, assim, toda semana tem update e assim, você cria um filme 100% gerado com IA, sabe? Então, acho que assim, para quem é estudante, eu vejo um ponto forte aí muito grande. Com as ferramentas de IA, já dá para você criar portfólio, né? Para você simular uma história, um storytelling, um filme, como seria uma campanha, né? Muita gente gosta de criar collabs entre marcas, tipo, como seria uma collab da Rimowa com a Fendi. Então, você já tem ferramentas para criar cases, né, fictícios para apresentar para uma empresa ou para alguém que você quer trabalhar. Então, eu vejo, assim, para você criar o seu portfólio, sendo estudante, é maravilhoso. Você já sai da faculdade tendo, assim, exemplos daquilo aplicado do que você aprendeu na faculdade. Muito interessante. Porque quando eu saí da faculdade, eu tinha pouquíssima coisa para mostrar. Eu fiz audiovisual, tinha pouquíssima coisa, porque a gente não tinha instrumentos para fazer. Então, era muito no gogó. Eu falei, eu quero fazer, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Era muito na confiança e tudo mais. Hoje em dia, eu acho que você vai sair já com o seu portfólio, né, muito parrudo. Exatamente. Você concorda com isso, Márcia? Sim, eu concordo. E eu acho assim que tem bem a ver com o que a gente falou agora há pouco sobre mudar o método, eu acho. Assim, a moçada está com medo de perder trabalho, etc. Mas eu acho que, assim, pelo menos por enquanto, também eu sempre falo isso, pelo menos por enquanto a ideia está aqui na nossa cabeça, né? A conceituação, né? Então, eu acho que, assim, se você é um criador, eu acho que você tem uma potência muito maior para criar algo com o auxílio desses recursos. Sim. Né? Então, o que, para mim, não querendo desviar aqui da conversa, mas acho que tem a ver, como é que eu uso o IA na sala de aula? É justamente sempre mantendo esse link com
humano. Com a proposta que eles fizeram. Eles preparam um texto para mim e falaram, vou fazer uma coleção sobre isso. Beleza, me entregou o texto. Tá aqui, guardado comigo. Quando eles começam a produzir as imagens, porque chega uma hora que você fala, que incrível essa imagem, eu não esperava, né? Não esperava isso. Tudo bem, o inesperado também vale, desde que tenha a ver com o conceito que você propôs. Né? Então, é assim, ela está com medo de perder, sei lá, né? Ela, como vários não jovens... Não ter um emprego, né? Não... Mas, por enquanto, dia X, hoje, eu acho que não é algo para se preocupar. Então, eu acho vai que abrir precisa o se mercado, preocupar talvez. em se atualizar, porque eu também eu vejo muito dos jovens é uma rejeição imediata como uma ideologia. Mas aí eu acho que vai ter uma mudança, porque é o seguinte, ou você trabalha com IA, ou você trabalha com IA. Exatamente. Né? Eu acho que não vai ter uma opção de não vou trabalhar com IA. Não tem. Então, assim, é como eu vou trabalhar com Sim. IA. E essa é interessante você falar sobre criação, porque os prompts, né, que a gente usa aqui, tem o Imagine no Midjourney, mas também tem o Dream, Create, que outro dia eram características absolutamente humanas. Né? Create, Dream. Por outro, tem muitas ferramentas que têm nome de artistas. O DALL-E, Leonardo, Gauguin, Picasso, etc. Esses agentes que vocês estão trabalhando, vocês se surpreendem ao ponto de falar, gente, isto é um artista, isto é uma inteligência artificial, ela tem uma alma de artista. Cara, nossa, olha que incrível. Ou vocês sentem que o diálogo é outro, que vocês estão no controle, que a criação está na cabeça do humano, e que vocês estão fazendo o jogo. Como que vocês sentem esse embate com a IA? Eu acho que assim, pra gente, eu que já trabalho quase 20 anos com isso, você 30, eu acho que o grande diferencial, você pode trabalhar com as melhores ferramentas do mundo. O grande diferencial é o seu repertório criativo, que é o lado humano que entra na IA. A IA não tem alma, a IA não tem gosto. Mas como você vai criar esse conceito, esse storytelling, você vai traduzir isso em imagens, por exemplo, no Midjourney, que para mim é a minha ferramenta favorita, né? Me entrega, assim, eu comecei com editorial, o meu trabalho tem uma assinatura visual mais editorial, assim, de revista. Então, ele entrega, tipo, imagens cinematográficas. Então, você pode criar um filme, criar cenas e você vai para as ferramentas de vídeo, anima isso e dá vida. Mas eu acho que tudo parte do repertório humano. Perfeito. Porque isso é muito interessante, porque, na verdade, se você não tem uma cultura geral, se você não estudou a moda... Fotógrafos, diretores... Tudo, né? Fotografia, narrativa... até porque se você tem, inclusive, conhecimento técnico na fotografia, você consegue uma imagem do Midjourney melhor ainda. Isso se fala sobre os fotógrafos, a menina falou de cinema aqui, mas, por exemplo, o que se diz muito hoje é que o fotógrafo... Mas e os fotógrafos, como ficarão com os fotógrafos que têm um conhecimento, eles podem criar imagens fantásticas porque ele tem o conhecimento técnico, ele viajou, quer um contraluz assim, ele sabe assado, como consegue o assim, efeito. Assado, aí vai chegar naquele lugar. Mas, ou seja, a gente está falando de ser humano ter repertório, densidade. Exato. Né? E aí tem aquela coisa que eu considero que é única. Só você tem aquela trilha de vida, de coisa. Né? Exatamente. Ninguém. Algo também que eu falo para os alunos, gente, bota fé em você. Eles têm mania de ficar olhando para o vizinho, o fulano tá legal, mas assim, bota fé em você, porque assim, ninguém vai conseguir criar o que você cria. Exatamente. Né? E aí eu acho, até estava ouvindo você falando dos nomes dos programas e tal, e lembrando das plataformas, e lembrando dos artistas. Pois então, tinha lugar para todos eles, né? Inclusive para os humanos também. Sim. Então, eu acho que assim, tudo bem, a máquina, vamos partir do princípio que ela vai conseguir criar incrivelmente por conta própria, sem um humano ali dando instruções. Beleza, só que a gente também é criativo, a gente continuará sendo criativo e a gente vai ter recursos também. Né? Então, a gente vai continuar, mas assim, a moda sempre teve uma coisa, né, de ser um mundo exclusivo, né, um mundo autoral, né, tem um design, tem uma coisa, né. A minha pergunta é, a IA só trabalha com o já conhecido, ela não tem conhecimento sobre aquilo, ela não tem imaginação para o futuro, ela trabalha com o conhecido. Será que você não tem receio de estar sempre reciclando alguma coisa que já está lá dentro e dando uma requentada e falar, olha só, mas isso foi feito em função de todo o conhecimento passado.
como que dá para dar essa virada e falar, olha, isso realmente é original? Eu criei com IA, com o meu repertório, isso é original. Vocês já passaram por esse tipo de situação, os seus alunos, Márcia, Maíra? É uma pergunta muito boa isso. Inclusive, tem a questão de direitos autorais, né, que sempre pergunto. Nossa, como que fica essa questão? E aqui no Brasil, a gente não tem lei ainda, né, voltada para a IA. Então, assim, eles partem do princípio que tudo que você criou pela máquina não é passível de questionamento de direito autoral. Então, eu posso criar uma coisa linda, alguém usou, não há o que ser feito, entendeu? Então, até quando a gente está criando prompt, a gente tem que tomar muito cuidado para não usar nomes de artistas famosos, né? Porque, se você se inspira no Roberto Brito, e isso pode dar um processo gigantesco. Então, você tem que pensar em narrativas visuais que sejam realmente muito autênticas, né? Até para não correr esse risco, né? Se for um experimento assim, visual, acho que não tem problema. Mas eu acho que é pensar na parte do storytelling, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de usar o ChatGPT nessa parte para fazer um brainstorm comigo mesma, sabe? Quero criar por um editorial de moda inspirado no filme X, sabe? E aí eu vou desdobrando em cenas. Então, eu acho que é pensar no storytelling e na narrativa visual para que seja autêntica e única, né? E tomar esse cuidado também para não usar nomes de artistas muito famosos por questões de direito autoral. Exato. A questão do direito autoral, você que está nos vendo, nos ouvindo, fique sabendo que no próximo episódio trataremos única e absolutamente disso. Falaremos sobre leis, inteligência artificial. Agora, professora Márcia, nesse ponto, eu fico um pouco assim... Se a gente vai usar todo o repertório, que, de novo, tem uma questão ética, tem uma questão, estamos usando todo o repertório de moda sem pedir autorização para os caras todos, claro, né? Você está pedindo, quer um vestido, tarará, o cara vai buscar onde? Vai buscar nos grandes, sem pedir autorização, não sabemos ainda como fazer isso, como pagar, como remunerar, não sabemos nem o que a IA aprendeu, com quem. Então, ali é uma caixa preta, a gente... Tá olhando para uma caixa preta, a gente põe ali e sai aqueles pirilim-pim-pim todos. Não há o receio de estou repetindo? Não fica com esse de usar já o passado? Não sei. Olha, eu fico pensando que eu sou de um tempo em que a gente se copiava muito mais na moda. Hoje está uma maravilha. Depois dos anos 90, abertura de mercado... Porque eu sou de antes disso. Então já melhorou muito. Porque antes, eu trabalhei em tecelagem. Uma coisa que se fazia muito era pegar um avião e ir lá buscar amostra de tecido para copiar aqui. Copiar aqui ou fotografar vitrine. Fotografar vitrine, trazer a vitrine pronta. Isso. Aí abriu o mercado brasileiro para produtos gringos. Melhorou bastante. Então, assim, essa coisa da cópia, eu vi em algum lugar, isso é uma coisa que sempre teve no universo da moda. Eu acho que diminuiu bastante. E eu continuo achando que, não sei, pode ser uma grande ilusão, posso estar sendo muito poliana, mas eu tenho a impressão que o problema não está aí. Porque, você sabe que acho que o ano passado, eu fui num congresso sobre IA na educação. E num dos dias, quem falou foi a Regiane Cantoni, que é uma artista plástica, que trabalha bastante no ambiente digital. E ela falou uma coisa que me surpreendeu, porque é uma artista conhecida, enfim. E ela falou, olha, não vejo muita diferença em relação ao que já está aí no Google, por exemplo. Né? E como as pessoas utilizam isso. Né? Essas imagens já estão no mundo inteiro, enfim... O artista ele não tem e de maneira alguma estou dizendo que não temos que nos preocupar com a questão autoral. Entendi. Sim, mas as imagens já estão disponíveis na internet. Elas já estão ali. E use quem quer e modifique como quiser. Então eu acho que essa questão de legislação é super importante. Eu acho que a questão autoral, eu, por exemplo, já dei de cara com plágio do meu mestrado. Então, assim, claro que eu não sou a favor de jeito nenhum. Mas, ao mesmo tempo, acho que precisa se pensar até que ponto é uma cópia, até que ponto é inspiração, né? Muita gente fala, eu vou me inspirar. E eu vou me inspirar é assim, eu pego a imagem, dou um tapinha e
tá fiz bem que foi inspirada. inspiração. E não precisa de IA para fazer isso. Sim, sim. Quer dizer, ao geral, a IA não é a questão para se reciclar a moda. A moda já existe, sempre se reciclou, sempre se viu, sempre se modificou. E tem sempre, né? Assim, tipo, aquela casa. Estou inspirado na Amazônia, né? Então faz uma coleção ligada com a Amazônia. Estou inspirado no fim do mundo, estou inspirado na Bauhaus, né? E daí o cara faz uma coleção que é inspirada também num movimento artístico, numa determinada coisa. Agora, tem muitas plataformas que estão surgindo, que estão liberando uma série de instrumentos para as pessoas fazerem moda. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quais são essas plataformas? Outro dia eu estava pesquisando aí, descobri uma que você tira suas medidas, manda suas medidas, e a partir dali ele tem uma série de roupas, uma jaqueta, uma calça, que eles te mandam com o desenho, com os... Como chama isso? Modelagem. Com os moldes prontos, para você fazer na sua costureira ou você mesmo costurar. Ou seja, é uma plataforma assim, 1, 2, 3, tiro minhas medidas, já sei como fazer, ela vai fazer aquela jaqueta sob medida. Na verdade, literalmente exatamente. sob medida, para mim. Né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Existem ferramentas específicas para moda? Quais são elas? Bom, eu não sei quem começa aqui, mas, por exemplo, tem uma empresa que chama Audaces, que é uma empresa brasileira, que tem penetração grande no mercado de confecção, e inclusive fora do Brasil, está em mais de 70 países. E eles têm a IA deles, que justamente faz encaixe de molde no tecido para dar aproveitamento. Isso é uma coisa que até já existia antes da IA, né? Mas eu acredito que com IA está muito mais desenvolvido isso. Então, são soluções que são destinadas a essas atividades. Então, por exemplo, falando no que vai mudar na profissão, uma das disciplinas que eu agora não estou com ela, mas por muitos anos eu dei essa aula, desenho técnico de moda. Hoje, se você põe um croquis na IA, ela faz o desenho técnico para você. Então, você não precisa aprender o Illustrator para ficar lá fazendo, vetorizando e tal. Então, assim, por isso que eu falei, muda o método de fazer, mudam os profissionais, muda a sala de aula, muda a matriz curricular da faculdade. Você não vai ficar... Ou seja, aquela velha história, a questão do emprego clássica, quer dizer, não é a IA que vai substituir, mas o profissional que sabe IA bem pra caramba que vai te substituir. E o cara com cultura geral. Né? Me parece essa uma das características principais, que a pessoa conheça muito de tudo. Antigamente se privilegiava o especialista. Né, o cara que era especialista numa determinada coisa. Hoje parece que esse cara, esse multiculturalista, é a pessoa mais importante para várias profissões. Ele tem que, se ele conhecer muito de cinema, um pouco de arte, cultura, como a gente estava falando aqui, parece que ele tem mais elementos para poder dialogar com a IA e criar os seus prompts. E eu acho que é adaptável, né, Tadeu? Adaptável. Tem essa mentalidade de Sim. ser uma pessoa que se adapta a uma nova realidade, né? Que eu acho que cada vez está acontecendo mais, porque a gente está falando de 30 anos atrás, nem ambiente digital. A gente trabalhava na unha mesmo, no guache, fazia estampa no guache, bababá. Eu terminei a faculdade, mas assim, ano seguinte, computação gráfica. Eu falei, tem que ir atrás. Tem que se aprofundar. Hoje em dia, sempre se falou, tem que estudar eternamente, mas agora com IA, parece que você tem que estudar semanalmente. Não, né? As coisas mudam dia. semanalmente. Cara, eu tirei 15 dias de férias. Agora, no final de agosto para setembro, eu cheguei e eu fiquei desesperada. Eu tava saindo de viagem, lançou o Nano Banana. Eu falei, bom, ferrou. Aí eu cheguei e falei, eu nem sei por onde eu começo. E aí eu comecei pelo Nano Banana justamente porque para moda, eu gosto de trabalhar com diversos mercados, assim, mas moda é minha paixão, então eu foco nas marcas de moda. Aí eu cheguei de viagem, fui estudar o Nano Banana, que você consegue, com só foto do estilo do produto, criar um lookbook, uma campanha do zero. 100% gerado com AI, só com um estilo de produto. Entendeu? E aí você falou uma coisa que acho que é legal mencionar.
e haja conta bancária para bancar os testes. Exato. Para assinar as Porque aí ferramentas. você fala assim, bom, tudo bem, essa aqui, mas e essa aqui, será que é boa? Aí você precisa investir. Sim. Você precisa ficar testando. É tudo em dólar, né? Para precificar também o trabalho de AI é uma coisa assim bem complicada, porque você tem que colocar muita coisa na conta, né? O tempo, as ferramentas, quantidade Sim. de alteração. Então é bem É um novo desafiador. business mesmo, É um né? novo É um business. novo business. Então, antigamente, quer dizer, até você ia orçar uma campanha publicitária, você tinha um range de quanto você queria, você sabia mais ou menos quanto custava um filme de padrão A, B ou C, você sabia. Agora não se sabe mais quanto custa ou quando alguém vai cobrar. Ainda não se tem esse parâmetro. Acho que isso vai se construir rapidamente durante esses próximos anos. Agora eu pergunto, a IA, ela consegue aproximar a marca das pessoas? A IA vai ajudar a personalizar a experiência de compra, por exemplo? Como que isso está, Maíra? Isso está acontecendo muito lá fora. Várias marcas já estão criando IAs para estudar o comportamento de compra do usuário. Por exemplo, a H&M ela usa IA para duas frentes. Uma para a parte de sustentabilidade, para estudar o reaproveitamento dos tecidos. Isso também é muito legal. E a outra parte, por exemplo, eles usam IA para gerar e-mail customizado para aquele cliente. E as imagens com base no histórico de compra dele. Então, isso é maravilhoso, porque você aumenta muito mais a conversão. Né? É uma sugestão mais assertiva, que também evita a devolução. E já tem outras startups também muito interessantes. Por exemplo, a filha do Bill Gates. Ela criou uma startup chamada FIA, que é uma IA que você instala como extensão do navegador e ela promove o consumo consciente. Então, como funciona? Ela foi treinada numa base de dados de 40 mil varejistas dos Estados Unidos e eles já estão com 500 mil usuários. Então, quando você entra num e-commerce para comprar roupa, aparece um botão escrito em inglês. Você deve mesmo comprar isso? Para você pensar bem antes e ainda a ferramenta de IA te sugere produtos, né, ou produto semelhante com menor preço e até de segunda mão. Então, ela está incentivando o consumo consciente, né, você comprar coisa usada. E elas estão voando, já estão na segunda rodada de investimento. Então, é muito interessante você ver que, né, a IA está entrando nessa parte do consumo consciente, na parte de sustentabilidade, além de ajudar as marcas a aumentar a conversão, né? Não, interessantíssimo isso, interessantíssimo. A ideia de você ter uma ferramenta que vai trabalhar com você, quero saber, quero comprar, estou a fim de consumir, mas chega uma hora que vai falar, você tem certeza que você precisa mesmo precisa disso, né? E outra coisa que a IA contribui também é para fazer justamente esse monitoramento da cadeia, da vida do produto, né? Quem está produzindo. Exatamente. Então, a gente tem muitos casos, infelizmente, no ambiente da moda, que é o trabalho escravo, praticamente, né? Então, você tem condições por meio de recursos de IA, você saber o percurso justamente do Muito bom. produto. Essa história, né? Justamente essa nova maneira de consumir, hoje em dia também já existe muito a facilidade de você experimentar uma roupa digital, né? Você tem a coisa, você experimenta, vê se fica bem em você. Provador virtual. Essa é exatamente a palavra. Agora, além do provador virtual, que já está aí, será que a gente vai fazer moda digital? E, por exemplo, os influencers falam assim, não, eu só uso a moda da fulana de tal. É tudo roupa digital. Mas que ele usa enquanto ele faz o seu trabalho, o seu youtuber, enfim. Você está me entendendo? Quer dizer, eu vou comprar uma roupa digital. E no metaverso acontece isso, né? Tem ativações de marca dentro do metaverso, onde você compra o look virtual para você usar. Sim, os games fazem isso. Os games têm isso. O metaverso e o game são muito tem uma similaridade. Então, claro, você compra as roupas, paga, tal, você fica usando aquilo, mas aí num outro ambiente. Agora, não me parece que também muito complexo você pegar uma roupa X, eu comprar e me vestir e ela se modelar a mim, né, enquanto eu me mexo, tal, quer dizer, para quem está me vendo, eu estou com uma roupa de fulano de tal, mas aquela roupa não existe, ela existe, mas ela só existe digitalmente. Você acha que esse é o mercado? Pensaram sobre isso? Alguém está fazendo isso? Então, eu fiz até um post semana passada sobre AI influencers, né, que são influenciadores gerados por AI que estão faturando milhões. Né? Então, lá fora tem uma influenciadora japonesa que fez campanha com a IKEA, a Lu da Magalu.
é um avatar 100% de AI, faz campanha, faz ativação e estão faturando milhões. Então, é uma loucura. Você consegue gerar, hoje, um avatar para sua marca, fingir que é um influenciador, um UGC, e gerando conteúdo da sua marca, tudo 100% gerado com AI. Uau! É uma loucura. Uau! Eu até Uau. fiz quando eu voltei de férias para testar o Nano Banana, eu criei o meu avatar, aí eu entrei no e-commerce da Farfetch, aí eu escolhi 5 marcas, 5 looks. Aí eu coloquei os 5 looks da foto do estilo no meu avatar. E aí eu fiz um vídeo. Uau! É. Uau! Quer dizer, realmente a gente está num momento de nascimento da IA, o diálogo dela com justamente várias áreas de produção, de consumo, de arte. E no caso da moda, que é uma coisa, a mim me parece, né, de extrema vaidade, né? Um mercado gigantesco no mundo. Me interessa saber, assim, além de diminuir custos, de velocidade, como a gente falou no começo, da gente ter esse embate da criação, onde vocês acham que a IA vai evoluir dentro da moda? Qual é o caminho que está parecendo que fala, olha, eu acho que ela vai por aqui? Eu estudo mais a parte assim da comunicação da moda, né? Então, por exemplo, as marcas de moda antes faziam, tipo assim, super mega campanhas e tudo mais. Aí, por exemplo, tá rolando a Semana de Moda, né, na Europa. Então, teve de Milão, semana passada, agora Paris. Aí a Gucci lançou nova direção criativa, novo, né, conceito e tudo mais. E eles fizeram praticamente tudo com AI. Lookbook, estão fazendo vídeo. Você pode criar modelos também com AI, né? Inclusive, hoje, as próprias modelos estão vendendo a imagem para as marcas, sua versão. que é uma nova fonte de renda, né? É. Ela não precisa lá ficar É bom porque são fotografando. onipresentes, né? É, Não, isso realmente é um último passo, você ter modelos que vendem o seu corpício para a IA, que elas podem ser modeladas por aquela casa específica e vestidas pelaquela casa específica. Agora, isso você acredita... Eu sempre vejo que quanto mais você vai para o digital, quanto mais você fica no virtual, mais valoriza o artesanal e o humano. Quer dizer, então chega numa hora que você fala assim, meu, eu não quero ver mais nada de IA na Gucci. Eu quero ir num desfile da Gucci, eu quero ver as modelos de carne e osso andando com aquele tecido, sentindo o cheiro daquilo. Não te sim. parece isso também? Porque a gente está numa ascendência, todo mundo usando, mas... Eu tenho percebido que a gente fica sempre buscando perceber o que vai acontecer para justamente também dar tempo de pensar no ensino. Né? Porque você está preparando alguém para dali a X anos, então não dá para você ficar olhando para hoje. Né? E a gente, nas pesquisas que a gente fez, a gente percebeu que a ideia é que isso fique mais distante, mas que isso permaneça, que é justamente esse contraponto do hipertecnológico com o hiper-humano. Então, o manual... Então, acho que esses dois polos aí têm seus lugares. Agora, o que mais, assim, o que vai ser mais forte da IA na moda, eu não consigo imaginar ainda agora. Eu acho que... Não, porque é difícil, a gente está realmente... É difícil conseguir imaginar. O que a gente vê, todas essas fenômenos, né, que estão em velocidade, que reduz velocidade, dá mais criatividade, e todas essas novas ferramentas, a gente está vendo que isso vai mudar o mercado. Mas imaginar, por isso que eu falei da roupa digital, porque eu acho que a gente está tão dentro das telas, a gente aparece tão dentro das telas, que se tivesse uma maneira de eu comprar uma roupa, eu quero vestir um Gucci hoje, eu quero um Armani, eu quero um terno Armani hoje. Quanto custa esse terno Armani? Compra a versão digital. Digital. Aí eu compro uma versão digital que vai me vestir bem, eu venho aqui hoje com um Armani do último, que foi lançado agora em Milão, eu visto e ele tá bem para mim. Eu não tenho essa... Tenho e não tenho, né? Tem essa doideira. Eu tenho e não tenho. Eu tô com Armani, mas não tô. Eu acho que isso talvez seja uma das coisas para o futuro, porque, mas não vai ficar... Não, tem que ficar bem pra caramba, né? Aí Mas acho tem que é a bem tecnologia. possível de ficar assim. Sim. Com a tecnologia do jeito que tá. E eu penso assim, você tem mesmo o Armani.
Porque Sim. é que nem, sei lá, a primeira vez que eu deixei de fazer uma estampa em papel e fiz e entreguei na tecelagem que eu trabalhava num computador, porque é mapoteca, né? Então, criava, botava lá na mapoteca. Eu fechei a porta da sala e falei assim, não fiz nada hoje. Tava lá, tava dentro do computador, né? O que eu fiz. Então, assim, não tem, mas tem, né? Claro. Quer dizer, o Gucci não tem, mas tem, porque Não tem você que, comprou pela. Sim, eu escolhi, pela marca, eu quis, eles disponibilizaram, eu acho bem eles possível, tinham a venda. Quer dizer, eu fico até constrangida, porque daqui a 10 dias a gente olha para o que a gente está falando agora e fala assim, Olha eu lá. acho que vai ter. E daqui 10 dias vão ouvir o podcast e falar, já lançou uma coisa assim. Então, como fazer para se manter atualizado? Aqui nós tivemos no podcast, o primeiro podcast, a Jana, que é uma pessoa de cinema e que se atualiza, sempre teve realidade virtual, sempre teve na crista da onda das novas tecnologias. Ela falou assim, eu criei para mim um agente, que eu não dava conta. Eu criei para mim um agente que me traz, eu dei as fontes que eu quero. Então, ele vai buscar só naquelas fontes, relevante, o assunto que eu quero, e eu só pego o suco das novidades, porque a velocidade é tão grande. Como vocês, na moda também, né? Como a gente vai conseguir estar ao par de tudo o tempo todo? Porque até anteontem não tinha Sora 2. Agora, talvez quando esse podcast for ao ar daqui... Já tem outra coisa. Vai ter uma ferramenta Certamente nova, terá. uma empresa... Até ouvi um podcast uma vez e o cara falou assim, eu acho que daqui a pouco vai surgir uma empresa que vai valer 1 trilhão, que nem existe ainda, sabe? Então, é uma loucura. Mas isso de criar agente é muito legal. Eu tenho milhares de agentes. Por exemplo, eu tenho um agente especialista em prompts do Midjourney, que é a ferramenta que eu mais uso. Então, eu entro lá e falo, eu quero criar uma narrativa assim, um editorial... com esse conceito, ou inspirado em tal coisa, ou numa série. Por exemplo, eu criei um editorial inspirado na série Stranger Things, sendo que eu nem tinha assistido a série, e aí ele já me ajudou a pensar nas cenas e nos prompts com o estilo de fotografia que eu queria, sabe? Então, para eu me manter atualizada, assim, no LinkedIn eu me atualizo muito, porque quando eu comecei em 2022, não tinha ninguém aqui no Brasil ainda trabalhando com AI. Então, eu comecei a entrar em comunidades de AI do LinkedIn, comecei a me conectar com gringos, marcavam papo, eles mesmos me davam dicas, porque nessa época, por exemplo, o Midjourney era no Discord. Então, você entrava naquilo, parecia código. Você falava, que Seria loucura isso, um monte de gente mandando, papapá. É uma doideira. E tem, por exemplo, o alerta do Google também, que você recebe no e-mail, que você pode colocar palavras-chave, tipo GenAI, só que chega uma enxurrada. Eu acho que o agente é muito interessante porque ele consegue filtrar de acordo com as fontes que você quer. Mas eu abro o meu Instagram de AI, né, do meu estúdio, o LinkedIn, e já fico sabendo as novidades relevantes pro meu trabalho, sabe? Mas que sufoco, Ou seja, a solução... gente? Mas é uma que loucura. sufoco. A solução é a própria IA. Exatamente. Às vezes as pessoas me perguntam, Maíra, dá pra fazer isso? Eu falo, cara, pergunta pro chat. Ele mesmo vai te falar se dá pra fazer. Tipo. Já me peguei pensando assim, perguntando lá para, sei lá, para Perplexity, para alguém, qual a melhor a IA para fazer tal coisa? E ela vai falando assim, será que ela está falando mesmo? Será que ela não está omitindo porque é o concorrente? Então tem aquele Minos também, que é bem legal para pesquisa, e ele cita os links das fontes. E até Minos com o... E até a gente estava falando, nossa, até onde vai a barreira do só digital? E aí, essa semana, eu vi uma notícia super interessante que o Perplexity, que é uma ferramenta de AI, lançou um café nos Estados Unidos. Então, assim, acho que essa conexão da experiência humana com ter um espaço para você acessar aquela tecnologia, isso é muito legal, você conectar o melhor dos dois mundos, sabe? Sim, e teve várias experiências, né? A Amazon teve lojas, enfim, várias. Tentar Netflix também com experiências de teatro. Eu acho que a gente está... Esse mundo, eu sempre admiro muito a questão da inteligência artificial, eu acho que ela é inexorável e, portanto, se é inexorável, você tem que estar surfando com ela, né? Aprendendo com ela, questionando sempre éticas, etc, etc, mas sempre com ela. Não dá para negar mais esse lugar que a gente está. Mas, ao mesmo tempo, de novo, me repetindo, quanto mais virtual, quanto mais digital, o humano adquire um valor
chique, eu quero falar com uma pessoa. Pô, quando uma pessoa me atende no telemarketing, eu falo, eu tô no céu. Não é possível, eu sou cliente. Eu sou muito VIP. importante. Um Eu sou amigo VIP. seu atende antes de você mandar um WhatsApp, né? Não, Porque a gente quase não faz isso, quase virou falta de educação. Você ligar antes de ter um contatinho digital ali. É verdade. Todo mundo não pode nem mandar áudio, nem ligar, que a pessoa já ficou ofendida, né? Exato. Mas aí são usos e costumes da própria tecnologia. É. Eu achei muito interessante esse papo. Eu acho que a gente está no começo de tudo e vocês duas são duas figuras muito importantes, né? Uma que tem uma grande experiência e justamente tentando fomentar essa garotada aí com novos saberes, e você na crista surfando em alta velocidade na área da moda. Foi um prazer tê-las aqui. E espero que vocês tenham gostado da experiência. E se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, alguma luz para os nossos jovens estudantes, agradecemos. Muito obrigada pelo convite, adorei o papo, adorei conhecer vocês. E o recado que eu posso deixar para os estudantes é assim, não vejam a IA como um obstáculo, veja como um coworker, né? Que foi uma frase que eu ouvi no Web Summit lá de Lisboa. É um parceiro de trabalho. E assim, com a IA, a criatividade não tem limites. Então dá para você pensar e tirar a ideia do papel muito mais fácil. Então, se joga. Eu ouço muito isso da IA. Não tem mais limite não agora. Existe limite. Não existe. Antes você estava dizendo, eu não vou pensar sobre isso porque eu não vou conseguir lantejoulas, eu não vou conseguir 50 milhões de lantejoulas para fazer esse vestido. Mas agora ou fazer uma bolsa voando no meio da Paulista. Bom, eu diria que eu acho que é importante olhar para falando mais sobre o processo criativo, pensar que já surgiu fotografia, que assustou muita gente, né? E a tecnologia vai chegando, mas que a gente não precisa abandonar todos os recursos que a gente tem para usar. Agrega. Exato. Continua fazendo sua aquarela, continua fazendo seu trabalho manual, continua usando sua cabeça para criar e agrega aquilo num momento que você entender adequado, de alguma forma que você achar que é bacana. Legal. Né? Sim, juntar as possibilidades, não achar que... Maravilha, meninas. Agradeço novamente a vocês. E você que está nos vendo, ouvindo, sabe que no próximo episódio nós vamos falar sobre leis com o Fábio Sesnick e a professora Luciana Rodrigues. Assunto bem importante. Nós estamos aqui terminando o terceiro episódio da série sobre inteligência artificial ligada ao festival WAIF, WAIFF, um festival de cinema sintético que vai acontecer em São Paulo, 2026, em fevereiro. Fique ligado, se você produz coisas em inteligência artificial, fique ligado, porque o festival vai abraçar tudo isso, vai mostrar o que o Brasil está fazendo em termos de inteligência artificial na área do audiovisual, e teremos muitas mesas de discussão sobre isso, sobre ética, sobre lei, sobre coisas, sobre os medos que estão colocando. Vai vir pessoas de fora, teremos gringos, vai ser uma festa em fevereiro aqui na FAAP. Obrigado por estar conosco, não perca o próximo episódio.